Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz. Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso para dar uma aula muito especial e também um testemunho de vida que vai preparar você para esse novo ano, que será para nós o ano da restituição. Restituição de tudo que foi perdido, que foi roubado. Observe que semana passada eu fiz, aliás, 15 dias atrás, eu fiz uma gravação aqui e o solo estava completamente seco, porque ainda não havia sido plantada esta planta aqui que está crescendo. Em apenas 15 dias, olha que coisa fantástica, foi plantada a semente e já está crescendo 15 dias. Também observamos que passou um período completamente sem chuva nesses últimos 14, 15 dias. Então hoje que nós vamos falar de restituição, Deus já preparou aí a nuvem, né? Olha só, está aí ela, aí a nuvenzinha, pinga um pouquinho aí para nós aí, um pouquinho só, para dar sinal de vida aí, vamos lá. Joel capítulo 2, verso 25 fala, Deus dá uma promessa e ele diz, restituir-vos-ei tudo que foi consumido pelos gafanhotos, ou outras traduções, restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos. Aleluia! Então hoje nós vamos nos aprofundar e falar sobre essa tremenda revelação. Por que que nós devemos buscar, pedir a Deus a restituição de tudo? Porque a própria natureza está falando conosco. Deus está falando assim, houve uma seca aqui, faltou chuva aqui, mas você deve plantar a semente. E quando você plantar, enviarei as chuvas. E então tudo que o inimigo roubou será restituído. Então será um ano de restituição, de multiplicação. Amém? Vamos fazer essa aula lá dentro da Sucá. Não deixe de filmar aqui a nossa pedra de 24 toneladas. E aquele passarinho que todos os dias está ali. Ele vem marcar a presença. Ele passa o bico na pedra, limpa, canta, louva a Deus. Depois ele vai, marcando presença. Novo morador. Amém? Vamos entrar. Bem, o assunto é muito importante, por isso nós precisamos desta revelação de Deus, pedir que o Espírito Santo nos ajude. E se você quiser participar desse projeto, nós estaremos orando 24 horas por dia em cima deste projeto de vida. Todas as pessoas que enviar seus pedidos e participar, elas receberão oração. Nas orações de 24 horas por dia, a gente estará pedindo que Deus faça um milagre de restituição e devolva aquilo que foi perdido e restitua tudo que foi consumido pelos gafanhotos. Ok? Então vamos lá. O primeiro pedido que se deve fazer, apresentar a Deus, é a vida física. Se você esteve doente, faz um pedido de cura. Se você esteve com problema emocional, ou problema matrimonial, ou sentimental, aí você faz na área sentimental, emocional. Na área material, perdeu emprego, quebrou a empresa, foi roubado, nós podemos fazer uma lista e pedir que tudo seja devolvido.
Depois, na vida espiritual também, você pode fazer uma lista. Agora tem uma coisa muito importante que nós precisamos aprender também, que não é só apenas aquilo que foi perdido, foi roubado, que a gente deve pedir de volta. Para nós entender esse termo restituição, nós precisamos entender que Deus criou o homem e deu para o homem uma vida física completa, saúde total, uma vida emocional de felicidade, de prazer, uma vida material. Deus colocou o homem no jardim do Éden, jardim das delícias, onde ele tinha tudo o que precisava, ou seja, cercado de além de belos frutos, rios, lagos, ouro, tudo. A palavra restituição não é uma palavra muito simples na Bíblia, é uma palavra bem complexa. E por isso que nós vamos dar uma aula específica e aprofundada para você entender o porquê que todo o universo, tudo conspira para que você seja restituído. Quando você decide lutar por restituir, ser restituído de tudo que foi roubado, de tudo que você perdeu, então aí todo o universo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, todos vão trabalhar, os anjos também, para trazer para você esta restituição. A palavra restituição, ela, aqui no nosso dicionário, até peguei algumas coisas, nosso dicionário, ela fala de devolução de algo que realmente nos pertence. Algo que realmente nos pertence. Vem do verbo restituir, o mesmo que entrega, devolve, repõe, satisfaz, recompensa, recupera, reconstitui, retorna. Eu vou dar uma dica para você. Quando toda a Bíblia, desde o início, quando o homem pecou, o homem perdeu tudo. Então, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, colocou ambos no Jardim do Éden, que é chamado Jardim das Delícias. Então esse lugar é extraordinário. O trono de Deus, ele estava conectado com o jardim. O trono de Deus também é chamado de o trono da felicidade. Então você pode imaginar que Deus e felicidade andam juntos. E quando Deus dá algo para o homem, ele dá, por exemplo, o Jardim das Delícias. Por isso que até os muçulmanos, né, ou pessoas de outras religiões, eles querem muito ir para o Jardim das Delícias. E eles dão a vida para isso, né? Nada contra, mas só para lembrar que essa ideia de Jardim Delícias, ela é muito conhecida em todas as culturas do mundo, porque está dentro da natureza do homem. Então, vamos lá. A palavra que nós vamos usar, o tema é Joel 2,25, que está escrito que Deus dá a promessa, restituir-os-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortador, migrador, devorador e matador. Então Deus promete restituir tudo que esses 4 gafanhotos roubaram. Por isso que é importante estudar para ver o que eles consumiram e quem são eles. E o mais importante, como receber essa restituição, ok? Então, se você quer fazer parte desse projeto para o ano 2022, é o projeto de vida. Nós colocamos lá no nosso projeto de vida escritos pedidos que a gente quer que Deus devolva na vida física, emocional, material, espiritual. Exemplo, se você ficou doente, ficou fraco, você quer de volta aquela saúde, aquela força que tinha antes. Você coloca na lista da tua saúde, né? Vida física, você quer força, você quer ir para a academia, você quer... Um dos pedidos que eu fiz, né, 20 anos atrás, eu quero, quando me aposentar, eu quero fazer halterofilismo, quero fazer
musculação, quero fazer academia, quero estar forte. E Deus me respondeu. Então, esses são pedidos que a gente pode fazer. Eu também pedi, logo conheci, quando eu fui a Israel, em 97, era o ano do jubileu. E no ano do jubileu é o ano de maior restituição de todos os anos. Eu pedi a Deus que me devolvesse os anos perdidos, que me renovasse 20 anos. Também fui atendido. Quem sabe este ano eu peço mais 20 anos a menos, né? É direito nosso. Depois, no terceiro nível de vida, vida material. É a vida financeira, a vida material, também intelectual. Pedir a Deus uma boa memória, pedir inspiração para escrever, inspiração para pregar, pedir também a sua casa própria, o seu carro, a sua terra, a sua propriedade, seus bens. Enfim, a vida que Deus tem para você desde antes da fundação do mundo. Quarto nível de vida, vida espiritual. Na vida espiritual, a presença de Deus é a maior riqueza. Depois vem os méritos com Deus, ter mérito, conversar com Deus e ser ouvido, atendido, respeitado, honrado. Aleluia! Então, estes são os 4 níveis de vida que a gente tem para resgatar. Agora, vamos entender um pouquinho o termo restituição. Ela fala não apenas de restituir, de receber de volta o que você perdeu esse ano, nem só nos 7 anos passados, nem só 49 anos passados, mas também o que nós perdemos desde os dias de Adão e Eva. Então, por isso é importante saber o que nós tínhamos lá, ok? E quando você fizer teus pedidos, nós vamos orar 24 horas por dia aqui no Monte, sempre vai ter pessoas orando. Durante todo o ano vamos estar orando e apresentando todos os queridos que fizeram propósito conosco. Cada um de vocês pode escrever, fazer pedidos e pode apresentar a sua vida. E nós vamos orar por vocês durante todo esse ano, ok? Muito bom. Vamos falar, então, primeiramente, da restituição da nossa vida de algo que a gente perdeu aqui no presente, correto? Nossa vida no momento atual. O que você tem perdido nesse... Vamos começar nos últimos 7 anos. Você sente que perdeu força física, que adoeceu, teve mais, enfim, alguma fragilidade, passou pela enfermidade, passou pelo vírus, tem sintomas, tem sequelas. Quando você gasta em remédio todo mês, ou quando você gasta para ficar melhor ou manter a saúde. Por que é importante isso? Porque quando você faz um pedido de algo que você quer na vida física, você tem que também apresentar a Deus uma oferta. A oferta pela saúde, ou oferta pela cura. Lembra dos 10 leprosos? Quando Jesus encontrou 10 leprosos, ele simplesmente curou a todos. E ele disse então para aqueles que foram curados: agora vocês vão, se apresente ao sacerdote e leve a ele a oferta pela sua cura. E somente dos 10 leprosos, somente um obedeceu e ofertou pela sua cura. Então, por isso que muitos leprosos continuam leprosos até hoje. Porque se os 10 leprosos tivessem voltado para dar glória a Deus, a lepra não existiria mais. Então, o que Deus quer nos ensinar? Quando nós queremos de volta uma saúde perfeita, nós precisamos valorizar isso. Então, todo ano, nós devemos dar uma oferta pela nossa saúde. Eu conheci uma senhora em Joinville, que ela tinha uma enxaqueca há 20 anos. E eu perguntei a ela quanto que ela gastava por mês em remédio para dor de cabeça, enxaqueca e tal. Ela disse: olha, a média só em remédio, farmácia, é no mínimo R$500 por mês. Falei para ela assim, perguntei: e a oferta que você dá na igreja, quanto que fica por mês?
ela começou a enrolar, né? Você nunca deu uma oferta pela sua saúde? Não. Até eu pensei que Jesus já tinha pago toda a minha... Quer dizer, as pessoas querem muitas vezes jogar, né, no nosso rosto que Jesus já fez tudo, não precisa fazer mais nada. Mas nós esquecemos que Jesus fez tudo para dar exemplo para nós. Ele deu a oferta completa na vida. Jesus deu oferta na vida física, emocional, material e espiritual. Ele deu tudo por nós, para nos resgatar. Agora somos dele. Mas somos dele, ele é nosso dono, nós somos propriedade de Jesus, mas estamos doentes. A quem compete resgatar a saúde? A nós. Então, o corpo físico, a nossa vida física, emocional, material e espiritual compete a nós cuidarmos. Pode ficar melhor ou pior. Por isso que você tem a liberdade de ir para a academia, ficar mais forte, né? Tem liberdade de consultar médico, tomar remédio, se prevenir, tal. Muito bem. Então, uma oferta, a Bíblia ensina oferta pela cura. Estou falando de Jesus, Jesus falando aos leprosos, vai lá e dá uma oferta pela cura. Então Jesus ensinava ao seu povo, ele ensinava o Antigo Testamento, a Torá, que é o único livro que eles tinham para ler. Então era esse. Então Jesus ensinou, vai lá e dá uma oferta pela tua cura. Ok. Aquela pessoa que ofertou pela sua cura nunca mais volta a ficar doente. Então aqui tem um segredo. Você faz o pedido da cura e coloca a tua oferta. Depois tem um pedido pela vida emocional, casamento, vida sentimental, você quer casar, ainda não tem, está infeliz, quer de volta o marido que foi embora, o noivo, a alegria. Também nós temos na Bíblia, o próprio Jesus, ele ensina, Mateus 28, versículo 28, Atos 20, 28, os dois são o mesmo versículo, a coincidência, né? Jesus, ele ensina que ele deu a sua vida em resgate de uma noiva. Ou seja, na tradição judaica, o noivo ele precisava pagar um resgate pela noiva. Então ele pagava o pai da noiva. Então o noivo dava um resgate pela noiva. Então isso, na cultura bíblica, é um ensinamento. Então aqui nós trocamos a figura. O pai da noiva agora é Deus. Deus pode te dar uma noiva, ou um noivo, né? Então, nós ofertamos, como Jesus também ofertou. Jesus deu uma oferta pela sua noiva, pela igreja. Aí as pessoas perguntam, mas que oferta é essa, pastor? Quanto que tem que dar para a oferta? Queridos, quando você está apaixonado por uma menina, por um moço, você não escolhe o preço do presente, né? Você quer impressionar aquela pessoa. Então, você vai dar o melhor. Então, se você quer impressionar Deus, então, oferta o melhor possível. Nós tivemos um caso aqui muito interessante de uma irmã da igreja, muito fiel, de oração, jejum, só que ela era muito mão fechada, né? E o marido dela foi embora, trocou ela por uma feiticeira, e ela cobrava muito os pastores. Um dia ela entrou no culto e eu estava pregando sobre isso. Levíticos 27, que fala assim, o preço do resgate de um homem é 50 ciclos de prata. O resgate de uma mulher, 30 ciclos de prata. Então, eu falei para ela, você agora já sabe, você como que resgata o seu esposo. Dá uma oferta por ele. E ela foi imediatamente lá na mesinha onde estava a pastora e disse, pastora, aqui está a minha oferta para resgatar meu marido de volta. E ela deu R$5. Eu pensei, e agora? Eu não pensei no valor, né? Mas a minha esposa, usada por Deus, falou para ela assim, me diga uma coisa, você quer resgatar um fio de cabelo dele ou uma unha com esse valor? E ela ficou bem brava. Essa igreja agora está virando o quê? Então, queria dizer, essa mensagem, essa palavra não é
para crente raso, é para pessoa profunda, que quer mesmo resultado. Então, ela teve que aprender que se ela valoriza o esposo, ela tem que dar uma oferta especial por ele. E quando o marido souber o valor que ela deu por ele, vai ter uma reação, ou boa ou ruim. Então é muito importante que quando Jesus ofertou por mim, por você, ele deu o melhor. Então a nossa reação também é melhor, a gente ama ele, dá vida por ele. Ok. O resgate da vida material também, ele é interessante, porque fala daquilo que foi perdido. Então, essa oferta daquilo que foi perdido, nós encontramos uma palavra muito forte em Malaquias, capítulo 3. Quando Deus fala através do profeta Malaquias, do versículo 8 em diante, ele começa a dizer, Deus fala assim para o povo, vocês todos estão amaldiçoados, porque a mim me roubais. Então Deus está dizendo assim, vocês roubaram de Deus e por isso foram amaldiçoados. Então essa maldição que veio sobre o povo que roubou a Deus, o povo perguntar, mas como assim? Onde é que nós te roubamos, Senhor? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Então essa palavra de Deus, Deus está falando, quando o povo não devolve o dízimo correto e as ofertas, eles estão roubando de Deus. E por causa desse roubo, Deus permite que eles sejam atacados pelos gafanhotos. E o terceiro gafanhoto é o devorador. E o devorador destrói toda a terra. Então, aqui nós podemos aplicar esse ataque dos gafanhotos. O primeiro tipo de gafanhoto ataca a vida física, deixando a pessoa doente. O segundo ataca a vida emocional, deixando a pessoa com um problema sentimental, casamento e tal. E o terceiro ataca os bens, não deixa nada, quebra, falência, perder o emprego, a pessoa pode quebrar a empresa ou ficar... E também atacar a mente, a capacidade mental que Deus deu para a pessoa para ela gerar, ou seja, a criatividade. Então esses três gafanhotos, eles vêm na sequência, e o terceiro, ele tira do homem a habilidade do homem, a habilidade que Deus deu para adquirir riquezas. Então é muito importante que esse gafanhoto tem que ser repreendido. E como se repreende esse gafanhoto, né? Esse gafanhoto não repreende ele com oração, com jejum, não, é com o dízimo. Quando nós entregamos o dízimo e quando o pastor, o profeta, o apóstolo consagra o dízimo, tem uma oração na Bíblia, que é a oração do dizimista. Então é muito importante que tudo que funciona na Bíblia, ou as coisas de Deus, é tudo que Deus prometeu. Então olha o que Deus promete em Malaquias capítulo 3, verso 10. Deus fala assim, trazei... Primeiro ele fala que as pessoas que não deram o dízimo foram amaldiçoadas e foram atacadas pelos gafanhotos. Depois ele fala assim, no versículo 10 em diante, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus, derramar uma bênção, que não terão onde guardar, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Então, primeira coisa, traga o dízimo, e depois, fazei prova de mim, diz o Senhor. Tá? Fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus, derramar uma bênção tão grande que não terão onde guardar. Então, a única vez na Bíblia que você vai encontrar a palavra fazei prova de mim, Deus dizendo faça prova de mim, somente na entrega do dízimo. Aí então Deus diz, por vossa causa repreenderei o devorador.
Então aquele devorador que vem destruindo a terra, destrói os campos, as lavouras, o ataque dos gafanhotos, né? Que vem destruindo tudo, Deus está dizendo, quando você entrega seu dízimo, a sua oferta, é repreendido esses devoradores. Então fala dízimo e oferta. Então Deus está falando, ensinando em Malaquias capítulo 3, de 10 em diante, como quebrar essa maldição desses gafanhotos. E é assim, através do dízimo e das ofertas. Aí você pergunta, que tipo de ofertas? O judeu, que são o povo mais abençoado do mundo, eles não têm praga na lavoura. Olha, queridos, o judeu, o homem judeu, ele não é traído pela mulher. Sabia disso? Durante todo o tempo que o judeu esteve no Egito, as suas mulheres nunca se deitaram com egípcios. Ou seja, as mulheres judias são muito fiéis, porque o judeu, ele aprende desde pequeno a ser fiel a Deus. E se ele é fiel a Deus, com certeza Deus vai fazer com que a sua esposa seja fiel a ele. Se ele não for fiel a Deus, então Deus não tem compromisso também de tornar, dar fidelidade a ele ou a esposa dele. Então esse é um mistério muito importante para repreender o devorador na vida das pessoas. Ok? Então a entrega do dízimo, ela é a chave para repreender esse gafanhoto, o devorador. Ok? Então toda vez que nós entregamos o dízimo, a gente ora, e nós temos aqui o dia 10 até o dia 14 que a gente ora, todos os dias. Nós oramos pela vida física, dia 10, dia 11 a gente ora pela vida emocional, dia 13 a gente ora pela vida material e dia 14 a vida espiritual. Agora na vida espiritual, o que atrai o matador na vida espiritual? É a murmuração. Está escrito no livro de Coríntios capítulo 10, verso 10, que os murmuradores atraem o destruidor. O que são os murmuradores? Os murmuradores são pessoas que têm uma fala, uma linguagem negativa, maligna. As pessoas que falam mal um dos outros, as pessoas que vivem comentando o defeito dos outros. E essa murmuração, ela aparece muito clara na Bíblia quando Deus entregou a terra prometida para o povo de Israel. E Moisés enviou 12 príncipes para espiar a terra, e quando eles voltaram, eles deram um relatório negativo e blasfemaram contra a terra, disseram que a terra era boa, que tinha bons frutos, mas também tinha gigantes, e por isso era impossível conquistá-la e tal, e desobedeceram o profeta Moisés, e tudo isso trouxe uma desgraça enorme para a vida deles. Então, queridos, o murmurador, ele atrai a destruição, atrai o destruidor. E a única forma de você repreender esse destruidor é quando você se converte para valer. Ou seja, o único que venceu a morte é Jesus. Então Jesus é o único que tem poder sobre a morte. E esse destruidor vem para matar. Ele não vem matar apenas o corpo físico, ele vem também matar a alma, afastar a pessoa de Deus para sempre. Então por isso que Deus precisou dar seu Filho, Jesus, para que Jesus ele fizesse uma oferta completa por nossa salvação. Então observe a oferta de Jesus. Ele veio como cordeiro e deu a sua vida física, ele apanhou, levou chicotadas por minha causa, por sua causa. E lá no livro de Isaías, capítulo 53, está escrito que ele foi machucado, ele levou açoites, e porque nesses açoites que machucou a sua pele, que tirou sangue das suas costas, esta era a oferta que ele estava dando pela nossa cura, nosso corpo físico, a restituição do corpo físico, ok? No segundo momento, também Jesus ele foi traído por todos os seus amigos. Só ficou junto com ele as mulheres, algumas, e também João, o único
apóstolo que ficou com Jesus até a sua crucificação final. Então, ele sentiu muita dor naquele momento ali. Ele sentiu muita emoção. A Bíblia diz que o coração de Jesus ele estourou, porque ele se sentiu abandonado, traído, machucado, né? E então isso aí deu uma dor tão grande nele que ele estourou o coração, explodiu. Ele morreu, foi do coração. Mas também está escrito que Jesus também ele levou na sua cabeça a coroa de espinhos. Ele se tornou maldito. Ele se tornou pobre para enriquecer a muitos, diz a palavra. Então, esse tornar-se pobre para enriquecer a muitos é o preço que Jesus pagou pela restituição da nossa vida financeira, nossa vida de honra, nossa vida de príncipe, de princesa. Então, quando Jesus passa por todos aqueles sofrimentos ali na sua vida física, na sua vida emocional, e tornou-se pobre na sua vida material, ele estava então pagando a dívida que nós tínhamos. Então nós tínhamos uma dívida com Deus. E por último, quando ele dá a sua vida, ele entrega ele na cruz a sua vida, ele fala assim, para Deus, eis aí eu entrego o meu espírito, Senhor. Quando ele entrega o seu espírito, a única coisa que nos dá a vida eterna é no espírito. Então a presença de Deus lá no paraíso, aquilo fazia com que o homem nunca morre, porque ele tem a faísca de Deus, a energia de Deus. E quando Deus diz que quando o homem comeu lá do fruto, certamente morrereis, é porque a faísca divina vai diminuindo a intensidade, vai apagando a luz, como uma vela. E aí ele morre. Então a única coisa que vai dar vida eterna é o Espírito de Jesus, que foi derramado, ofertado na cruz. Então esses 4 níveis de oferta que Jesus fez, ele resgata a nossa dívida eterna, ok? Então se Jesus ele oferta por nós, ele mostra o exemplo e nos resgata a nossa vida física, emocional, material, espiritual, ele pagou tudo por tudo que foi cometido pelo homem, Adão e Eva. Aí você pergunta, mas aí eu preciso hoje ofertar de novo. A nossa oferta, a partir do momento que nós cremos em Jesus, a nossa oferta ela passa a ser toda oferta de gratidão. Então quando nós ofertamos por gratidão, se você tem um filho que é grato, vem te agradecer, te dá um presente, você fica muito contente, não fica? Aí ele abre crédito para ter mais quando quer. O pai até oferece mais, porque ele adquiriu mérito ali com o pai. Amém? Então até aqui nós aprendemos que na Bíblia temos oferta para tudo. Nós temos vários tipos de oferta. Até, por exemplo, temos oferta pelos ciúmes, lá em Números capítulo 5, quando o casal estava com ciúme, tinha ciúmes. Quando havia um espírito de ciúmes, havia uma oferta que era levada pelo casal até o sacerdote. E aí saiu o espírito de ciúmes. Quando todo ano Deus pedia uma oferta de um cordeiro, essa oferta de um cordeiro era oferta pelo filho, o filho primogênito, primeiro filho, porque Deus pediu que todos os filhos fossem consagrados a Deus. Então o primogênito já era de Deus. Então quando os pais queriam ficar com o primogênito, então eles ofertavam pelo primogênito, ok? E depois do capítulo 13 de Êxodo, então passou-se sempre a vida toda a oferta anual pelo primogênito. Agora eu pergunto, e os outros filhos não têm oferta por eles? Se nós somos gratos a Deus por nossos filhos e queremos que eles fiquem perto de nós, a gente deve ofertar sempre por nossos filhos. Nós temos o caso do segundo filho, né, que era o Jacó. Quando Isaac casa com Rebeca, eles têm 2 filhos. O primeiro era o Esaú, primogênito, o segundo Jacó. Esaú que merecia receber a primogenitura, né? Mas
a mãe de Jacó gostava dele, mais do que do outro, e deu uma oferta dupla, 2 cabritos. Então, acabou que o filho que ela deu a oferta foi o que foi abençoado. Tornou-se pai da nação de Israel. Então, quanto vale a oferta de uma mãe por um filho, né? Ok? Nós temos na Bíblia também ofertas no nível de emocional. Essa oferta emocional, nós temos uma história muito conhecida, Mateus 26, quando Maria de Betânia derrama um azeite, um óleo precioso sobre Jesus. E aí, então, ela agradou Jesus. Era um perfume muito caro, valia 1 ano de salário. Você já fez uma oferta assim? Uma oferta de 1 ano de salário? Pois é, Maria de Betânia fez. E ela não precisava de nada, mas ela recebeu uma recompensa tão grande, tão grande. Ela tornou-se uma pessoa que foi distinguida entre seus irmãos. Há uma polêmica muito grande, né? Quanto a esta Maria e também a Maria que... tem várias Marias que aparecem ali junto com Jesus. Mas esta mulher foi a mais honrada de todas, porque Jesus disse para todos: esta mulher fez uma boa ação para comigo. Então nunca mais ninguém toque nessa mulher, nada nem ninguém faça mal a ela, nem agora nem no porvir. E até o dia de hoje essa mulher é honrada. Jesus disse para os apóstolos: por onde vocês forem pregar esse evangelho em toda a terra, fale o que ela fez. Então Jesus está ensinando que as nossas ofertas não devem ser apenas uma oferta legalista. Eu oferto só porque está escrito, eu oferto só porque é uma lei, eu oferto porque eu quero algo. Não, a gente também oferta a Deus apenas porque a gente ama e quer agradar o nosso Senhor, ok? Então aqui começa uma caminhada de resgate de nossas vidas. E eu comecei a minha caminhada ali na lavoura. Observe que esse campo aqui, que tem 50 hectares, o proprietário tem a liberdade de plantar ou não plantar. Se ele não plantar, ele não vai colher e o seu campo vai ficar seco. Mas se ele plantar, o seu campo vai ficar verde, vai ter frutos e ele vai ter uma grande colheita e vai ser restituído de tudo que foi perdido. Então isso é super mega importante, que a gente precisa plantar para ter a restituição. Então por isto, nós vamos orar e pedir a Deus que nos dê graça para ser abençoados e podermos ofertar a Deus uma oferta de gratidão, de aproximação, de perfume suave, porque a gente quer o favor dele para esse novo ano. Ok? Vamos orar então? Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que abençoe a minha vida e a vida de cada um dos queridos filhos que estão nesse momento caminhando conosco, nesse grande projeto de restituição de tudo que foi consumido pelos gafanhotos. Te apresento cada pessoa que perdeu na vida física, que esteve doente, que ficou com sequelas, que está tendo ainda até hoje reações depois que passou pela pandemia, pelo vírus. Te peço, Senhor, que em nome de Jesus venha com a tua bênção. Nos orienta, Senhor. Orienta cada pessoa. Que tipo de pedido, que tipo de resgate, que tipo de oferta cada um deve dar para que venha a restituição. No nível físico, emocional, material, espiritual. Em nome
de Jesus. Amém. Queridos, muitas pessoas elas vão me mandar uma mensagem: ô profeta, eu perdi a saúde, quero renovar 20 anos, o que eu faço? Ah, pastor, minha mulher foi embora, o que eu faço? Queridos, nesses 35 anos eu vi muitos testemunhos fantásticos de pessoas que receberam de volta aquilo que foi perdido. Simplesmente o Espírito Santo é a melhor pessoa para orientar você sobre aquilo que você deve entregar a Deus ou ofertar. Eu posso apenas sugerir que existem ofertas maravilhosas, por exemplo, da Maria de Betânia. Ela deu uma oferta de 1 ano de salário. E tem 12 tronos de demônios que agem 12 meses por ano em nossas vidas, destruindo, matando, roubando. E aí, essa mulher blindou 12 meses. Então isto mostra que uma oferta mensal, ela traz uma cobertura nos meses em que ela está ofertando. Então nós temos pessoas aqui no monte que todos os meses mandam uma oferta mensal para a manutenção das orações, para a manutenção do jardim. Então é uma oferta, tá? Alguns dão oferta de um cordeiro, para outras pessoas um cordeiro é muito pouco. Nós temos pessoas que dão de acordo com aquilo que as suas posses. Tem pessoas também que não podem dar um cordeiro, mas pode parcelar um cordeiro em 12 vezes. Todo mês tem pessoas que dão uma partezinha. E nós observamos que todos os anos há uma mudança na vida dessas pessoas. Então o que acontece? Acontece que a cada 7 anos, Deus examina e prova, e mede e pesa cada pessoa. E aí entra suas ofertas, entra seus dízimos, entra a sua lealdade, fidelidade. E aí então, no 7º ano, é o ano da mudança de nível. Por isso eu quero chamar você para que a gente tenha essa mudança de nível nesse ano. Porque esse é o 7º, é o ano do Shemitah. É o ano que Deus muda de nível aquela pessoa que se encontra fiel. E como que nós vamos fazer essa oração? Setembro de 2022. Na virada do ano, nós apresentamos as ofertas do ano todo que você tem dado, apresentamos sua vida e pedimos que haja um novo nível. Se você está na fase do boi, vai para a fase do leão, nível do leão. Se você está no nível do leão, vai para o nível do homem. Se está no nível do homem, vai para o nível da águia. Então é um crescimento. Então vale a pena ser fiel e vale a pena ofertar. Ok? Eu vou agora abençoar nossos filhos. Você tem filhos também, levante a mão direita para abençoar. E você pode imitar a minha oração também. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar. Abençoo o Tiago, eu abençoo a Gabi, o Júnior, abençoo o Isaac, a Daça, o Noah, a Emanuele, abençoo a Cláudia, José, a Maria, e abençoo cada filho que está debaixo da nossa cobertura. Em nome de Jesus. Amém. Shabbat Shalom, querido.